Já. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos telespectadores, né, em geral catequistas. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite do Padre Janisson, o nosso coordenador nacional de catequese, né, para essa live sobre, o título é A Gênese do Catecismo da Igreja Católica. A palavra Gênese, como vocês bem sabem, né, significa origem, aquele livro do Gênesis, as origens do mundo. Então, qual que é a origem, como é que nasceu esse texto, né, que é grosso, que é grande, né, muito importante, chamado Catecismo da Igreja Católica. Né? Ele tem uma história, ele tem um iter, né, assim, um caminho feito que a gente vai poder aqui nessa live discutir. Né? Primeiro, esse gênero catecismo é novo na igreja. A igreja viveu 15 séculos sem catecismo e viveu muito bem com a palavra de Deus, com textos assim, mas né, no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, começou a aparecer textos assim que foram os predecessores desse gênero literário chamado catecismo, que se caracteriza por ser um texto breve. Portanto, esse aqui o nome dele o catecismo já não pega bem, né? Mas quiseram manter o nome tradicional, mas isso aqui seria mais um manual, seria mais um livro da fé. O catecismo, na verdade, é uma coisa breve, direcionada propriamente para uma idade, para uma condição de vida. Então haverá catecismo de adultos, catecismo de jovens, de crianças, catecismo rural, catecismo urbano, né, nas suas variedades. O nosso aqui foge um pouco desse manequim, vamos dizer assim, e aplica essa palavra tradicional para esse grande texto da fé. Né? Então, é um texto breve, é fácil, assim, didático, que caracteriza um catecismo, né? No seu sentido assim bem exato. Né? A, Na Igreja Católica, né, o catecismo formalmente nasceu no século XVI. Então, grandes autores como São Pedro Canísio, né, jesuíta, o Erasmo de Roterdão, um grande filósofo e humanista, né, do século XVI, fizeram catecismos. Né? E também o nosso irmão, né, Lutero, Martinho Lutero. Aliás, ele fez um catecismo que mais teve propagação, divulgação na sua época. Né? Embora os outros dois que eu falei, de Pedro Canísio e Erasmo, também tivessem aí o seu sucesso. Mas o que pegou muito na igreja foi o catecismo de Lutero. E são obras magníficas, bonitas, até hoje se pode ler. Né? Naturalmente já tem. Né? Lutero era católico ainda quando ele escreveu esse catecismo. Não tinha havido ainda a ruptura, né, entre protestante e católico. Então, é uma obra que a gente pode ler hoje. Né? Mas o grande catecismo mesmo do século XVI, que abriu assim, que escancarou as portas da igreja para essa grande dimensão da educação da fé, foi o catecismo chamado de Trento, o catecismo do Concílio de Trento, chamado também, né, catecismo romano, né, porque o Concílio de Trento ele representa muito a Igreja Católica Apostólica Romana. Então não é só católico, mas é católico romano, né, da nossa Igreja católica. Né? Então esse grande catecismo foi escrito no século XVI e, vejam bem, permaneceu, né, durante 4 séculos, até metade do século XX, um pouco antes do Vaticano II, né, que virá outro catecismo. Então, o Concílio de Trento, ele colocou aqui, né, a expressão ortodoxa, fiel da fé, né, conforme aquela perspectiva do concílio. Então, ele, por exemplo, uma característica dele é ser antiprotestante. Né? Aquilo que o protestante fala que é de um jeito errado, né? ele esclarece
aqui é doutrina. Mas é claro que ele abrange todas a doutrina da igreja. Nós tivemos depois o grande acontecimento chamado Concílio Vaticano II. Você sabe que começou em 1962, foi até 1965. Né? Não houve um documento especial sobre a catequese, né? Mas em vários documentos se fala sobre a catequese e, sobretudo, sobre esse catecismo. Então, eu costumo dizer que o Concílio Vaticano II não queria nem pediu um catecismo. Né? Ele tem um documento lá chamado Christus Dominus, que é para aqueles que vão ser bispos, né? E coloca toda a responsabilidade da catequese, né? Nas costas, assim, na responsabilidade do bispo. Então é o bispo local, o bispo diocesano, que é o grande responsável da catequese. E no espírito do concílio, né, cada bispo devia ter o seu catecismo. Isso não está dito claramente, mas a gente lê, desculpe, nas entrelinhas, né, que a igreja quis dar na mão dos bispos uma grande responsabilidade evangelizadora, né, e dentro da evangelização, a iniciação cristã, e dentro da iniciação cristã, a catequese, né, e aí entra o catecismo. Então, e assim foi, né? O que o concílio pediu? O concílio pediu um diretório. Falou assim: faça-se um diretório dando normas para a catequese, orientações sobre a sua constituição, sobre os catequistas, sobre a doutrina, né? Mas ele não mandou fazer um catecismo, mandou fazer um diretório. E esse diretório, de fato, foi publicado. O concílio terminou em 1971, em 1965 e em 1971 foi publicado esse diretório da catequese, que teve uma outra edição em 1997 e finalmente uma terceira edição agora. Acaba de sair lá em Roma e todo mundo já sabe, né? O diretório para a catequese, né? Esse diretório para a catequese é muito bom, ele tem perspectivas assim interessantíssimas, não é? Mas ele propriamente repete, né, tudo aquilo que de bom disse o diretório de 1997, sobretudo sobre iniciação cristã, né? Só que acontece algumas coisinhas são diferentes, né? Que não é o caso nosso aqui, porque nós estamos tratando do catecismo. Né? Mas nesse diretório, por exemplo, não há grande abertura para o ministério do catequista. Né? Isso vai ser coisa do Papa Francisco, que depois de publicado o diretório para a catequese em 2020, ele em maio de 2021, né, publicou a carta, o moto próprio chamado Antiquum Ministerium, né, reconhecendo ou instituindo o ministério do catequista. Não é ministério da catequese, é ministério do catequista, visa a pessoa. Mas voltando aí ao catecismo, né, o concílio deu essa responsabilidade aos bispos, né, e de fato alguns fizeram, mas a maioria naturalmente não fez, né, e São João Paulo II, com aquele ardor apostólico que ele tinha, né, ele quase que se sentia, né, isso não é piada, não é desprezo, nada, mas ele se sentia o pároco do mundo, né, ele sentia a responsabilidade por todas as igrejas. Então ele pensou, né, assim como o Concílio de Trento fez o seu catecismo, né, também o Concílio Vaticano II devia ter o seu catecismo, né? E a gente pode dizer em alto e bom som que esse catecismo faz parte do projeto de João Paulo II, né? Foi ele que quis, ele que fez de tudo para que fosse aprovada a ideia no sínodo de 1985, né? E ali se resolveu, né, realmente fazer esse catecismo, né? Bom, agora depois que estava tomada a decisão, precisava fazer, né? E não é fácil,
né, fazer um texto, né, que expresse toda a nossa fé na linguagem de hoje, na sensibilidade da pessoa humana de hoje, não é fácil. Não é isso porque o Concílio de Trento já estava ficando velho, 400 anos. Né? Então é preciso uma coisa nova agora. Né? E para isso, então, o que o Papa fez? Ele chamou os catequetas? Não. Ele chamou os teólogos dogmáticos. Quer dizer, aquelas pessoas que na igreja refletem sobre a fé, né? Que iluminam a fé na igreja. Né? Os catequistas depois cuidam de educar as pessoas para a fé, a pedagogia, a transmissão, né? Mas o teólogo sistemático, né, como são os autores desse catecismo, eles se preocupam principalmente pela doutrina. Né? Então, guardem bem essa ideia. Né? Mas não é um catecismo totalmente doutrinal. Pelo contrário, né? É claro que ele fala a doutrina, expõe a doutrina com linguagem teológica, às vezes assim, bastante própria, bastante perto da teologia, mas ele usa principalmente um estilo, né? Assim, muito coloquial, um estilo assim que leva as pessoas realmente a lerem, a gostarem do texto. Né? Então, mas o Papa então nomeou uma comissão, né, presidida pelo então cardeal Josef Ratzinger, uma das maiores cabeças certamente que a igreja teve no século XX e XXI, né, por graça de Deus está vivo entre nós, né, mas ele então ele comandou essa comissão de teólogos e bispos, né, naturalmente, que redigiram, pensaram, fizeram um esquema que foi muito discutido pela igreja inteira, foi mandado para todos os bispos, a primeira redação, a segunda redação, a terceira redação. Então, um trabalho em mutirão. Não foi o cardeal Ratzinger que escreveu lá, pelo contrário, né? Ele só comandava a comissão. Na verdade, o redator foi o cardeal de Viena, o atual Christopher, né? Ele que escreveu em francês, né? Porque a língua assim na igreja mais falada das línguas latinas é o francês. Então a redação foi feita em francês, né? Publicou-se uma primeira edição lá em 1992, né? E serviu assim como que um balão de ensaio, né? Assim, já era uma coisa definitiva, porém estava aberta a modificações. Então houve muita crítica, né, assim, sobre coisinhas aqui e ali. Se fez uma nova edição, e isso foi publicado em 1997, a segunda edição, né, que é a que temos atualmente. Né? Então, esse catecismo ele é baseado no credo, né? Quer dizer, uma explicação do credo, baseado no credo apostólico, mas também lança mão continuamente do credo constantinopolitano, daquele maior. Né? Então, a primeira grande parte é um comentário, uma exposição das verdades do credo. Creio em Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, na igreja, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Veja, coisas que estão dentro da profissão de fé nossa, né? E que depois é ampliado um pouquinho pelo credo constantinopolitano, estou até trabalhando aqui, né? Depois, a segunda parte sobre os sacramentos, né? Quer dizer, os canais da graça, como é que Deus nos santifica, né? Através dos mistérios celebrados na Santa Eucaristia, ou melhor, nos 7 sacramentos. Né? Depois, um grande comentário às bem-aventuranças, ou seja, o mandamento de Jesus, a nova lei do amor que Jesus nos veio dar, e comentário aos mandamentos. Antigamente eram os mandamentos, né? E depois vinha aí a lei do amor e das bem-aventuranças. Agora não. Primeiro os sacramentos,
né? Depois é que vem aí uma tratativa, uma exposição sobre a vida cristã, como é viver cristamente. Então aí a nossa vida cristã é baseada nas bem-aventuranças e nos mandamentos, né? E finalmente uma parte belíssima, né, que não estava prevista e que não é da tradição antiga, né, que é o Pai Nosso. É um grande comentário do Pai Nosso, que foi por vontade de João Paulo II, São João Paulo II, que entrou já quase no finalzinho da redação, né, entrou essa parte de um grande comentário com o Pai Nosso, que é a oração do Senhor, né? A gente quando reza o Pai Nosso, a gente sempre reza de pé, com as mãos estendidas, não é? E em comunidade, na missa, a gente reza sobretudo essa oração do Senhor, que é a nossa oração. Depois que ele foi aprovado, está aí, né, nas várias edições, né, esse grande documento tem várias edições, vários títulos, várias editoras, né, essa aqui é uma das primeiras edições, mas houve pequenas correções, né, sobre a questão da guerra, justa ou injusta, e questões assim pequenas que o Papa João Paulo II, mas principalmente o Papa Francisco, introduziu, né? E eu termino acentuando a importância da doutrina, porque aqui está a doutrina cristã, que era a catequese antigamente, só que hoje a catequese não é só doutrina, é mais mistagogia, é mais liturgia, é mais oração, é mais dimensão orante, né, que nós chamamos de mistagogia, mas não podemos deixar de jeito nenhum a doutrina, né? Infelizmente a gente vê um desequilíbrio, às vezes os textos modernos eles puxam muito para a liturgia, para a mistagogia, e esquece da liturgia, quer dizer, a gente vai de 8 a 88, né? Então precisa encontrar um meio, né? Valorizar também no processo da iniciação à vida cristã a doutrina, o pensamento, a reflexão, né, sobre as verdades da fé, que é uma grande tradição da igreja. E, portanto, né, dentro do processo de iniciação à vida cristã, né, cabe e é preciso, sim senhor, sim senhora, a doutrina, naturalmente com doses homeopáticas, né, para criança, para jovem e principalmente para adulto, que essa dimensão doutrinal precisa ser mais valorizada na igreja através do uso do catecismo da igreja católica. Não é preciso dar esse volume, né? Isso aqui foi feito para os bispos, para os padres, viu? Para os seminaristas estudarem teologia e depois explicar para o povo, né, a reta e correta doutrina da igreja. Então, muito obrigado pela atenção, né? Espero que vocês tenham aí outras lives boas, né, para o crescimento cada vez mais na fé e crescimento como catequistas. Tchau, até mais.